Eu vou pedir ao irmão José Balroado para vir aqui ler a passagem, se faz favor. Entretanto, aproveito para mandar um abraço, como é nosso hábito, mandar um abraço para todos aqueles que nos seguem pela internet, nomeadamente para os que estão desde quase o Polo Norte, onde está a Mena, até ao Hemisfério Sul, onde está o Cristóvão Pedro e o Eloy, e o irmão Alberto e todos os outros que estão por lá, por aquelas paragens. De maneira que vamos agora ler a Palavra de Deus e vamos ler o capítulo 2. Ora, irmãos e irmãs, boa noite. À semelhança do irmão Carlos, eu cumprimento todos aqueles que seguem na internet, desde os que estão do nascer do sol até ao pôr do sol, não é? Portanto, me dá um bocadinho. Ora, irmãos e irmãs, então diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, o versículo todo, o capítulo todo. Porque quer que saibais, com grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual, também, estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Até aqui a palavra do Senhor. Passa então, irmão Carlos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. O nosso irmão Alberto falará depois a seguir. Faça um problema técnico neste momento. E eu gostava de continuar o estudo que nós estamos no versículo 17, onde nós lemos no versículo 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E eu gostava de me deter ainda, e o irmão Alberto também vai falar sobre o assunto, sobre as sombras. Nós lemos aqui de sombras.
E já há várias coisas que foram ditas acerca das sombras, que tendo nós a realidade, não precisamos de nos ficar pelas sombras. As sombras existem apenas para apontar para a realidade. E eu gostava de começar por dizer o seguinte: o nosso Deus é tão infinitamente glorioso, é tão extraordinário nas obras que Ele faz, é tão sublime na sua majestade, é tão fantástico no seu amor, que Ele, para se revelar a nós, usou de todos os artefactos que existem na linguagem humana para se comunicar connosco. E nós vemos que Ele se comunica connosco através de vários artefactos da linguagem humana. Na Bíblia, Ele tem linguagem que é direta, transparente, clara, e tem outro tipo de linguagem para nos poder ajudar a chegar lá. Nomeadamente, Ele utiliza parábolas, utiliza alegorias, símbolos, sombras, emblemas, tipos, figuras. Utiliza várias coisas para nos ajudar a compreender aquilo que Ele nos quer dizer. E tudo isto é usado para sermos levados ao conhecimento de Deus e ao gozo de Deus. E depois também sermos levados a viver para a sua glória como Ele pretende, não é? Cumprindo assim a razão da nossa existência aqui na Terra. Porque o cumprimento da nossa existência aqui na Terra é, acima de tudo, o gozo de Deus. Quem passar à margem disto não passou ao lado de uma grande carreira. E de facto o gozo de Deus é a coisa mais sublime que pode existir. Há 5 palavras destas que eu acabei de citar, há mais, mas fundamentalmente há 5 palavras que descrevem diferentes formas de discurso nas Escrituras. A figura é uma delas, o exemplo é outra delas, a sombra, que estamos aqui nesta passagem, é outra delas, a parábola, o modelo, o tipo, é outra delas. Estudar a Bíblia, tendo atenção a estes detalhes, é muito recompensador e é muito enriquecedor para todos nós. As sombras, figuras, tipos, embora possa haver ligeiras diferenças entre cada uma delas, no fundo é tudo a mesma coisa. E o que é que, quando eu digo a mesma coisa, é o quê? Na Bíblia, pessoas, coisas ou acontecimentos do Velho Testamento, sabem o que são figuras, tipos, sombras, etc? São pessoas, coisas e acontecimentos que nós vemos no Velho Testamento e que são simbólicas, prefigurando realidades no chamado Novo Testamento. E nós temos uma série de coisas assim que estão ensombradas, estão figuradas, estão tipificadas no Velho Testamento e que é importante nós conhecermos para percebermos as realidades do Novo Testamento. Nós temos aqui estas sombras, que muita gente na altura, no Velho Testamento, olhava para o sábado, como infelizmente muitos ainda hoje não cresceram e estão numa fase raquítica, no conhecimento, não cresceram e apenas olham para o sábado como um dia de descanso, quando de facto aquilo aponta para uma realidade muito superior, aponta para uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, onde nós de facto podemos encontrar descanso, não num dia de 24 horas, mas em toda uma vida, em toda uma existência. E eu gostava de ler-vos algumas passagens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, onde lemos assim: um dos estudos mais apaixonantes, este é um dos estudos mais apaixonantes que eu tenho na Bíblia. Aliás, não é só este, toda a Bíblia é apaixonante, mas quando nós nos detemos num em particular, para nós é o mais apaixonante. Mas todos eles são apaixonantes. Mas um dos estudos mais apaixonantes na Bíblia, para mim, é o estudo da tipologia. Estudar os tipos, ou estudar as figuras, ou estudar as sombras na Bíblia.
E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós lemos assim, no versículo 6. Lemos assim. Antes disso, vamos ler os primeiros versículos, que é para vocês poderem perceber. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, e reparem numa coisa muito importante. Ele vai falar de situações do Velho Testamento e está a dizer, não é para nós ignorarmos essas situações, é para nós não ignorarmos dos tipos ou da tipologia que elas representam, que estas situações representam, e para onde elas apontam. Vocês não ignorem. Há situações no Velho Testamento que nós devemos atentar para elas, porque elas falam-nos de alguma coisa, não é uma mera história. Há situações no Velho Testamento que a gente lê e diz, epá, que história fantástica. Por exemplo, o povo de Israel passar no Mar Vermelho a pé enxuto. Aquilo, as crianças todas deliram com aquilo. Ei, o mar abriu-se, o povo passou a pé enxuto, que milagre fantástico. É uma daquelas histórias fabulosas, fantásticas, que as pessoas deliram. As pessoas não podem ficar por essa história. E eu lamento que muitos crentes, apesar de terem não sei quantos anos de crentes, quando leem essa história na Bíblia, ficam-se apenas por isso. Sabem essa história da Bíblia, mas não sabem do que é que ela representa. Não sabem para onde é que ela aponta. E isto é que é significativo. E por isso a preocupação do apóstolo, e ele que era exímio em querer que os crentes não ficassem ignorantes, nem ficassem na ignorância, ele diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha, reparem, para já ela dizia a pedra era Cristo. Epá, isto, calma lá. Toda aquela linguagem ali é figurativa, estão a ver? Estamos ali uma série de figuras, e ele até desvenda aqui um pouco do véu, dizendo assim, a pedra era Cristo. Mas depois ele continua e diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Agora, versículo 6, tomem atenção. E estas coisas, agora tomem atenção, plural, não é a pedra apenas que fala de Cristo, é estas coisas. Que coisas? A passagem pelo mar, na nuvem, a nuvem, o mar, o batismo em Moisés, na nuvem e no mar, o comer do mesmo manjar espiritual. Ele diz, todas estas coisas, reparem bem, versículo 6, e estas coisas, melhor direi, e estas coisas foram-nos feitas em figura. Eu acho que todo o crente no Senhor Jesus Cristo devia se preocupar em saber, são figura de quê? Foram feitas em figura, versículo 6, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Estas coisas que estão escritas no Velho Testamento, muitas destas coisas estão escritas de acontecimentos, de pessoas e de coisas, são típicas de verdades que nós não devemos ignorar, porque também essas verdades contribuem para o nosso caminhar, para um caminhar mais de acordo com a vontade de Deus. No versículo 6, lemos isto, não é? Depois, ele continua a dizer, no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, etc. Versículo 8, não nos prostituamos, como alguns deles. Não tentemos a Cristo, versículo 9, como alguns deles. Também tentaram e pereceram pelas serpentes. Versículo 10, não murmureis, como eles também fizeram, como também alguns murmuraram. Versículo 11, ora, tudo isto, tomem atenção. Lá atrás era estas coisas. Agora diz aqui, tudo isto lhes sobreveio como figuras. O que é que diz o versículo 6? Estas coisas foram-nos feitas em figura. E agora o versículo 11 diz, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Sabem qual é a palavra grega que foi traduzida por figura ou figuras? Tupos. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é T-U-P-O-S. Em linguagem ocidental, em grafologia ocidental, ou nos tipos de letra que nós conhecemos aqui no Ocidente. Tupos. Que por evolução
deu a nossa palavra portuguesa tipo. A tipologia é bíblica. Nesta passagem, e é aí que eu queria chegar, nós vemos a palavra tipo, no original, ser aqui traduzida na nossa versão por figura, porque os tipos na Bíblia são figuras, ou são sombras. Estão a ver? Ora bem, portanto, isto era uma coisa que eu queria dizer. Depois, outra coisa que eu também gostava de vos mostrar, em Hebreus no capítulo 8 e no versículo 5, quando nós chegamos à carta aos Hebreus no capítulo 8 e no versículo 5, talvez seja melhor ler o versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais, reparem bem, estes dons, estas ofertas, estes sacrifícios, todas estas coisas, os quais servem de exemplar. Lembram-se da figura? Do tipo? Do exemplo? Exemplar e sombras. Os quais servem de exemplar e sombras das coisas celestiais. Portanto, nós temos na Bíblia uma série de acontecimentos e de coisas e de pessoas que são sombras, que são exemplos para nós podermos perceber o que é que Deus nos queria falar. E até de coisas que são celestiais e que estavam aqui na Terra. Um dos estudos mais apaixonantes que nós podemos fazer nas Escrituras de tipologia é, no Velho Testamento, estudarmos, por exemplo, o tabernáculo, que nos fala destas coisas que ele está aqui a referir-se. O estudo do tabernáculo é um estudo apaixonante da tipologia. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 24, nós lemos assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Já repararam que o santuário lá no Velho Testamento era figura, era um tipo, era uma sombra do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E é preciso muito cuidado, mas eu depois já falarei sobre isso. Temos de ter muito cuidado com o estudo dos tipos e com o estudo da tipologia, porque alguns às vezes esticam-se e vão além do que é permitido ir no estudo das Escrituras a este respeito. No capítulo 9, versículos 8 e 9, lemos assim: dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é, o primeiro tabernáculo, notem bem, que é uma alegoria. Estão a ver? Cá temos mais um exemplo das alegorias, dos tipos, das figuras, das sombras. É uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquilo que faz o serviço. No capítulo 10 e no versículo 1, lemos assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e cá temos a sombra, a lei tem sombra de bens que seriam futuros. E é curioso, sabem de uma coisa? Há uma grande carga aqui, nesta Epístola aos Hebreus, desta linguagem, das figuras, das sombras, das alegorias, dos tipos, porque ele está a falar aos Hebreus. Aos Hebreus, a quem as sombras, as figuras e os tipos tinham sido dadas. E que eles precisavam de alcançar onde é que Deus queria chegar com aquilo, o que é que Deus queria dizer com aquilo. E a carta aos Hebreus explica-nos exatamente isso. No capítulo 10 e versículo 1, portanto, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferecem, cada ano poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Depois, eu gostava também de ir a João capítulo 5, versículo 39, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39,
João 5,39, que diz assim, são palavras do Senhor Jesus Cristo: examinais as Escrituras. Já agora, só um pequeno pormenor. Sabem que o termo no grego para examinar é um termo de caça. Eu, como nasci em África, sei o que isto quer dizer. E não foi pelo facto de eu ter nascido em África apenas, é porque em África eu andei na caça com o meu pai. Quer dizer, quem caçava era ele, não é? Eu acompanhava. E, portanto, sei o que é isto. Eu sei o que é, por exemplo, ir com o jipe, ou ir no jipe, por picadas, no meio do mato, com os caçadores na carroceria, não é? E o condutor à frente a conduzir, e depois, de repente, alguém bum, bum, bate na cabine. E quando se batia na cabine, o condutor já sabia que era para parar. E quando parava, lembro-me, por exemplo, de uma cena que aconteceu, que acabou de passar aqui uma manada de búfalos pelas pegadas no terreno. E depois lembro-me deles terem saído, por acaso há uma cena que eu nunca mais esqueço, deles terem saído e foram atrás das pegadas seguindo a manada, para seguir a manada. E depois, aquilo chegava a certas alturas, eu não fui, eu fiquei no jipe. E nunca mais me esqueço que eles deixaram-me com um revólver que era para ir deste tamanho, sem exagero. Que era para se houvesse algum problema. Mas eles foram seguir as pegadas, mas havia zonas pedregosas, em que já é difícil seguir o rasto. E como é que um indivíduo segue o rasto? O termo bíblico, examinais as Escrituras, é o termo do batedor da caça. Que ele tem um olhar tão apurado e tão treinado que ele consegue ver no terreno o que mais ninguém vê. Então há indivíduos que são peritos em seguir as pegadas dos animais, mesmo quando elas se perdem no terreno, e eles seguem-nas e seguem sempre. E diz o Senhor Jesus Cristo: examinai a Bíblia assim. Vocês, quando examinarem a Bíblia, devem examinar a Bíblia assim, com muita atenção, com muito cuidado. Como o batedor da caça, examina e vê o que mais ninguém vê. E então o que é que ele diz aqui? Diz ele assim no versículo 39. Diz ele: examinai as Escrituras assim, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. É por isso que nós temos dito e repetido, até à exaustão, que a Bíblia, o tema da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. E toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo. E é muito importante nós examinarmos as Escrituras como o batedor de caça, para vermos Cristo em todas elas. É lamentável e triste como é que há grupos religiosos que pegam na Bíblia e não sabem usá-la. É de doer a alma. Como é que são capazes de pegar na Bíblia e agarrarem-se ao sábado, que é uma sombra, e não conseguirem ver que o Senhor Jesus Cristo está para além da sombra, que Ele é o descanso em que nós encontramos. E quem diz o sábado, diz toda aquela linguagem que nós temos no Velho Testamento, toda ela está recheada de Cristo. E é muito importante nós estudarmos a Bíblia e podermos ver nas sombras, nas figuras, nas alegorias, vermos o Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta era outra coisa que eu queria dizer. Na Bíblia, nós descobrimos, por exemplo, que há pessoas que são típicas de Cristo. Por exemplo, Romanos 5,14. Em Romanos 5,14 nós vemos assim: no entanto, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual, Adão, é a figura daquele que havia de vir. Já repararam nisto? Vocês querem começar a estudar tipologia na Bíblia? Comecem logo no princípio da Bíblia. Adão é uma figura de Cristo. Adão é um tipo de Cristo. Adão é uma sombra de Cristo. E é curioso nós vermos
que ele é a cabeça de uma nova série de pessoas, de um grupo, neste caso da humanidade, não é? De uma nova da humanidade, de um grupo de pessoas. Ele é a cabeça desse grupo de pessoas, da humanidade. E o Senhor Jesus Cristo é a cabeça de um novo grupo de pessoas, que são os remidos. E assim como a espécie humana se identifica ou está identificada com Adão na morte, e nós estamos identificados com Adão na morte, o desejo de Deus é que nós estejamos identificados com Cristo na ressurreição dele. E é assim que nós lemos que, porque assim como todos morrem em Adão, lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também serão todos vivificados em Cristo. Portanto, é muito importante nós na Bíblia podermos perceber que nós temos uma série de figuras de pessoas, de coisas e de acontecimentos que apontam para realidades espirituais. E neste caso concreto, nós temos várias figuras do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, sendo que a primeira é logo o primeiro homem, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Se vocês estudarem a Bíblia com atenção, vocês vão de reparar que, por exemplo, Moisés é também uma figura do Senhor Jesus Cristo, particularmente no seu ministério profético. Se nós quisermos ver o ministério profético de Moisés, ele é um tipo claro do ministério profético do Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós até podemos ler, só para vocês verem aqui um pequeno detalhe, sabem que há coisas para nós estudarmos, precisamos de tempo, que é o que nós não temos. Mas se nós quisermos saber as coisas bem, precisamos de tempo para as estudarmos. No capítulo 18, no versículo 15 de Deuteronômio, nós lemos assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. Vocês estão a ver como é que Moisés aqui se apresenta logo como uma figura de Cristo? O Senhor, diz ele aqui, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. E ele logo estabelece ali o paralelismo entre ele, profeta, e o Senhor Jesus Cristo que havia de vir, que é o profeta que ele está-se a referir, como profeta. Portanto, Moisés é uma figura típica no ministério profético do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 7, 37 e 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37 e 38, reparem bem, nós lemos assim: Estevão está a pregar à nação de Israel. Temos aqui um dos maiores sermões registados na Bíblia, o de Estevão. Ele percorre toda a história da nação de Israel e ele, no fundo, está a dizer aos judeus: olhem, vocês tenham cuidado. Vocês viram como é que rejeitaram Moisés? E depois exaltaram-no da forma que o exaltam? Não se estará a dar o mesmo caso agora, que vocês estão a rejeitar o Senhor Jesus Cristo e mais tarde vão torcer a orelha, como fizeram em relação a Moisés? E quem diz Moisés diz os outros todos. Temos aqui uma série de rejeitados, profetas, etc. E ele chega ao versículo 37 e diz: este, referindo-se a Cristo, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, ele está-se a referir mesmo a Moisés. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará de entre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Ou seja, ele está a dizer, lembram-se o que é que Moisés disse? Este Jesus Cristo, que vocês estão a rejeitar, é aquele profeta que ele disse que havia de vir, a este. É o profeta, lembram-se que ele tinha dito? Como eu, haverá um profeta que vai ser levantado, é este, o Senhor Jesus Cristo. Também é interessante nós repararmos que Melquisedeque, uma das figuras primeiras do Velho Testamento, é também uma figura admirável do Senhor Jesus Cristo. É um tipo do Senhor Jesus Cristo, não no seu ministério profético, mas no seu ministério sacerdotal. Como vocês sabem, ele era sacerdote. E ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Basta ler a carta aos Hebreus e perceber que o Senhor Jesus Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. David é uma outra figura do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. É um tipo do Senhor Jesus Cristo como
soberano, como rei, pastor. E nós temos vários exemplos na Bíblia, não tenho agora tempo para falar acerca disso, vamos ficar por aqui nestes exemplos, porque teríamos que estudar cada um deles, mas David é uma outra figura admirável. Nós temos uma das figuras que para mim é mais apaixonante, o tipo mais maravilhoso que nós temos na Bíblia, tipológico do Senhor Jesus Cristo, é José no Egito. Ou José do Egito, como queiram. Ele é do céu. Mas o José, filho de Jacó, é uma das figuras mais impressionantes do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que não existe nenhum tipo na Bíblia que tenha tantos pontos comuns de referência com o Senhor Jesus Cristo como José. Eu aqui há tempos preguei uma série de mensagens, já aqui não sei se há 3, 4 anos, ou 5, não sei, sobre José. E nós estivemos aqui a ver 100 e tal pontos de correspondência entre José e o Senhor Jesus Cristo. É impressionante. O tipo que ele é o tipo mais perfeito que eu conheço do Senhor Jesus Cristo. Até no seguinte, sabem que os tipos, as sombras, não são realidades. A realidade é o Senhor Jesus Cristo. E como as sombras não são realidades, as sombras ou os tipos ou as figuras nunca são perfeitos. Isto é muito importante ter isto no estudo da tipologia, é muito importante ter isto em atenção. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo para vocês poderem perceber. No caso de José, isso não se nota tanto. Mas no caso de David, uma figura de Cristo, como rei e pastor. E vocês perguntam assim, David cometeu homicídio, cometeu adultério. Ele é uma figura de Cristo? Claro que nisso não é. Mas não deixa de ser uma figura de Cristo em outros aspectos. Compreendem a ideia? A figura mais perfeita que nós temos do Senhor Jesus Cristo é José. Porquê? Porque para além do número de pontos que se podem estabelecer entre José e o Senhor Jesus Cristo, que é francamente esmagador em relação a todos os outros, em José vocês não encontram nenhuma falha. Que eu note, não quer dizer que ele não falhasse, mas aparentemente não encontramos uma falha em José. Até nisso ele é uma figura exemplar do Senhor Jesus Cristo. Mas já agora, sobre o David, no instante, gostava que vocês vissem o seguinte. Onde é que está isso? Que eu apontei aqui. Isaías 55, 3 e 4. Só no instante. Que é importante vermos isso. Isaías 55, 3 e 4. Que lemos assim. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de David. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos, dando-vos as beneficências de David. Aliás, o Senhor Jesus Cristo é chamado filho de David. Não é? Portanto, há uma grande... Vocês lembram-se como é que aquele cego que estava no caminho a mendigar, quando o Senhor Jesus Cristo ia passar, como é que o chamou? Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Há uma correspondência intrínseca entre David e o Senhor Jesus Cristo. Há eventos também que são tipos. Acontecimentos que aconteceram no deserto são exemplos. Por exemplo, a Páscoa. De que tanto se fala. E que tem a sua origem no Velho Testamento. A Páscoa é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 5,7 lemos, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, há uma correspondência. Portanto, reparem, não é só os sábados, que são sombras. A Páscoa, outro tipo de acontecimentos que nós vemos, e pessoas, como eu acabei de referir há pouco. Eu gostava de, para terminar, vos apresentar 3 perigos e depois termino com um pequeno poema sobre isto. 3 perigos que se devem evitar no estudo da tipologia, quando se estudam as sombras, as figuras, os tipos, etc. Uma é limitarmos o tipo.
E quando eu falo em limitar o tipo, é nós não usarmos, é nós até o ignorarmos, é nós até nem repararmos que está ali um tipo. Não é? Este é um primeiro perigo. É nós estudarmos a Bíblia e passarmos por cima dos tipos e nem nos apercebermos que passamos por cima de tipos. Olha, o sábado, para muitos, é um exemplo típico de alguém que passa por cima do tipo e não vê que aquilo é um tipo e não é uma realidade. Apesar do antítipo, que é aquilo para onde aponta o tipo, apesar do antítipo ter incrivelmente mais substância do que tipo, as pessoas estão agarradas aos tipos, às sombras, e não se agarram à substância. Segundo perigo, exagerar o tipo. E, portanto, abusar do tipo. Como eu disse, os tipos nós temos de ter muito cuidado, porque os tipos não são perfeitos. São sombras, é quase a mesma coisa. Imaginem, a minha sombra, por acaso aqui não tenho sombra. Estava a ver se tinha sombra aqui. Mas eu olho ali para aquela parede e vejo ali aquelas violas, aquelas guitarras, e elas estão a reproduzir uma sombra. Se eu olhar puramente para a sombra, eu não estou a ver a realidade. Não vejo detalhes e pormenores fabulosos que a guitarra tem na sombra. Não vejo. É impossível. E, portanto, eu tenho que ter cuidado quando olho para a sombra, não pôr agora aqui com uma imaginação fértil, inventiva, a ver o que não existe. Porque eu, olhando para a sombra pode-me parecer uma coisa e ser outra. Estão a ver? Quantas vezes é que a gente às vezes olha para uma sombra e aquilo faz-lhe lembrar uma coisa qualquer, mas não é nada disso, é outra coisa. Portanto, temos de ter cuidado. Há aspectos do tipo que nunca podem ser aplicados ao antítipo. O caso de David é um exemplo típico. David, há aspectos da vida dele que não podem ser aplicados ao antítipo. O caso do adultério e o caso do homicídio. E há, por vezes, interpretações forçadas que se fazem nessa matéria. Terceiro perigo. Imaginar o tipo, pôr-nos com imaginações acerca do tipo, e fazer um mau uso da tipologia. Eu vou-vos dar um exemplo de um mau uso da tipologia. Por exemplo, nós temos de ter cuidado até com os hinos que cantamos. Sabem que com a Bíblia nós não temos problemas porque a Bíblia é inspirada, não tem erros. Podemos confiar cegamente na Bíblia. A Bíblia não tem erros. Mas os hinários que nós usamos para cantar não são perfeitos como a Bíblia. Têm erros. E posso-vos apontar vários erros nos hinários que não são inspirados, naturalmente. E nós temos de ter cuidado. Não são os hinários que devem fazer a base da nossa doutrina. Também não devem ser as ilustrações que devem fazer base da nossa doutrina. A doutrina é o que é, e pode haver ilustrações que a ilustrem. Mas não são as ilustrações que a definem. Compreendem? E eu quero vos dizer isto porquê? Quantas vezes nós lemos já acerca da terra de Canaã? Não é? A cantar. Para Canaã, vou para Canaã. E não sei o que, agora não me lembro da música, mas vocês sabem qual é a para a terra de Canaã, não é? Quantas vezes na tipologia, até do hinário, se representa Canaã como o céu? Está errado. Canaã não é uma figura do céu. Estão a ver como é que se pode forçar a tipologia? Canaã nunca pode ser uma figura do céu. Porque o inimigo estava lá na terra. No céu não está lá o inimigo. No céu não há inimigos. E, portanto, isto é um exemplo típico de como é que as pessoas, por vezes, a terra de Canaã, já agora, a terra de Canaã é uma figura do usufruto das bênçãos com que nós fomos abençoados aqui, que devemos entrar no gozo delas. E aqui sim temos inimigos que até impedem que a gente goze essas bênçãos. Como na terra de Canaã estavam lá os inimigos a impedir que eles gozassem as bênçãos que eles tinham. Mas Canaã não é uma figura do céu. Eu dou graças a Deus, porque Deus se lembra que nós somos pó, de que nós somos mortais, de que nós somos limitados
e que nós precisávamos destas ajudas para nos ajudar a compreender as verdades bíblicas. E Ele toma em consideração as nossas limitações e, por isso, providenciou estas figuras de discurso, estes exemplos que eu acabei de citar, para nós podermos ter acesso aos tesouros da Sua Palavra que, se calhar, de outra forma, não teríamos. E é assim que Ele nos guia por toda a verdade, através do Seu Espírito. E vou terminar com um poemazinho que diz assim, é uma coisa curta. Ó livro de alturas admiráveis e de profundidade e glórias sempre novas. Vou repetir, que eu já me engasguei. Ó livro de alturas admiráveis e de profundidades e glórias sempre novas, que em 10.000 raios de luz foca sempre Jesus. Ó quem deixará a fonte benta para beber em regatos de água sebenta, onde o homem tem misturado o que Deus disse com o sonho do sonhador, como se este visse. Era isto. Isto merece ser lido e meditado com calma, mas é digno de nós ouvirmos. Passo a palavra ao nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão e pela honra e privilégio de poder dividir um pouco do muito que eu aprendo com cada um de vós. Colossenses 2, no verso 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Corpo aqui está contrapondo, contrastando com sombras. A substância, a realidade é Cristo Jesus. Uma pergunta para a nossa reflexão. Quem é Jesus para você? O que representa o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Sabia que falsas ideias, caricaturas que herdamos de uma educação religiosa, ou talvez também algum hábito familiar, ou ideias abstratas sobre a pessoa de Deus, vamos formando uma figura muito pálida do verdadeiro Jesus que a Bíblia apresenta e que quer que conheçamos, para que assim possamos, de uma forma mais convicta, rejeitar falsos ensinos. Alguns passam ideias errôneas sobre a pessoa de Deus. Há um livro antigo, conhecido como Seu Deus é Pequeno Demais, do J.B. Phillips. Isso na época dos anos 70, 80, onde que ele mostra numa tese que cada pessoa faz uma ideia diferente a respeito de Deus. Uns têm ele como se fosse um policial severo, rígido, pronto a reprimir e castigar. Outros, porém, vão fazer de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a figura de um Pai Natal, de um bom velhinho, afável, perdoando tudo e todos de qualquer jeito e de qualquer maneira. E o pior, tem pessoas que vão se utilizar de Deus conforme vão buscar serviço de um advogado quando se vêem em situações aflitivas. Os falsos mestres em Colossos, e assim também os falsos mestres dos nossos dias, eles não ignoram a realidade em Cristo Jesus, a existência de Jesus, e muito menos diminui a sua importância. Porém, de forma alguma, estes mestres religiosos não dão a devida preeminência que Cristo Jesus merece e que a Bíblia nos apresenta. Vejamos algumas. Os gnósticos. Cristo era apenas uma emanação de Deus. Para os gnósticos, Jesus não era o Deus encarnado, o próprio Senhor Deus. Os muçulmanos pregam que Cristo é um bom profeta, mas o profeta supremo, eles não acreditam e ignoram que é o Verbo de Deus encarnado. Os espíritas, para os espíritas, Jesus é um espírito luz que não precisou de reencarnações. Porém, eles não afirmam e não acreditam que Jesus é o Deus encarnado. Os católicos romanos, por sua vez,
falam de Jesus dando importância de que ele é um dos mediadores. Mas eles têm outros mediadores, anjos, eles têm outros mediadores como santos, rezas e ritos. Até os testemunhas de Jeová, que colocam Jesus como um participante na criação, mas não o criador de todas as coisas, conforme Paulo coloca aqui em Colossenses no capítulo 1, no verso 15. Os falsos irmãos, os falsos mestres, provocam e criam um sincretismo religioso. E figuras vão sendo moldadas a respeito da pessoa de Deus, muito diferente daquela apresentada nas Escrituras. Aqui, essa porção do livro de Colossenses, no capítulo 2, mostra a importância e, mais ainda, a preeminência de Cristo Jesus em nossas vidas. Não meramente uma figura no mundo religioso ou de fim de semana na igreja, mas a importância e preeminência de Cristo Jesus em nossas vidas. Cristo é superior a ritos, é superior a qualquer ato religioso. Para Paulo, capítulo 2, no verso 3, ele já vinha apresentando e já estudamos, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. No capítulo 2 de Colossenses, no verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há nenhuma parte da natureza de Deus que não esteja de uma forma expressa na pessoa de Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus? Através do Senhor Jesus, o Deus encarnado, que derrama todo o seu amor por nossas vidas. Que Deus nos abençoe.